Gente, boa noite. Eu não tenho o costume de falar assim em público. Acho que está alto, hein? Eu não tenho costume de falar assim em público. Eu costumo falar ali na sala para poucas pessoas. Mas acompanho desde criança a doutrina espírita. Como moleque já assistia reuniões mediúnicas em casa, porque naquela época não tinha tanto centro, eu sou bastante velho já. E eu tenho uma preocupação muito grande, que me foi transmitida por um grande espírita daqui da região que eu conheci em Campo Grande, quando ele dizia sobre a política de divulgação da nossa doutrina, que era uma doutrina que traria consolo e preparação para todos nós, para o nosso retorno ao mundo espiritual em melhores condições do que aquela que nós chegamos. E eu fico sempre sentado lá no fundo, eu brinco, até o pessoal me ameaçou, porque eu fico lá atrás, nossa senhora, reclamando, às vezes falando de alguma coisa que algum palestrante falou, ou deixou de falar, porque eu penso o seguinte, não só estamos nós aqui, pessoas que frequentam essa casa há muitos anos, além do mundo espiritual, tem muitos espíritos aqui, mas normalmente sempre vem pessoas que não têm conhecimento da doutrina. Vem aqui na casa ou em outra qualquer, em qualquer centro espírita, essa é a preocupação que deveria ter todos os palestrantes, de fazer uma palestra que levasse às pessoas que não conhecem a doutrina uma orientação, um consolo, uma libertação. E, infelizmente, não é isso que tem ocorrido nos últimos tempos. Não estou falando mal dos palestrantes. Eu me refiro, assim, à questão de uma pessoa que chega aqui na casa numa situação de desespero, com um problema gravíssimo de doença em casa, um problema espiritual, um problema financeiro, seja lá o que for, um desequilíbrio muito grande, a perda de um ente querido. Chega aqui, eu fico pensando nessas pessoas, e presto atenção no que o palestrante está falando, e me imagino no lugar dessas pessoas. Eles vão receber alguma coisa aqui hoje? Eles vão sair daqui com alguma compreensão? Eles vão sair daqui com alguma esperança, algum consolo? Normalmente eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas vêm, fazem a palestra com toda boa vontade, mas muitos que eu já vi aqui nessa casa, inclusive pessoas até com vontade de se suicidar, e aquela pessoa chegou aqui, que daí? Ouviu uma música, ouviu alguma coisa e não recebeu aquilo. E a gente que tem aqui a frequência na casa, mas também nós participamos dos trabalhos mediúnicos, podemos perceber a quantidade enorme de espíritos que se encontram totalmente perturbados, enlouquecidos ou pelo ódio, ou por desconhecerem até mesmo a questão espiritual, por desconhecerem que voltaram ao mundo espiritual. E isso provém da falta de preparo durante a existência terrena. O Espiritismo traz para nós, seria a resposta do que ocorre do lado de lá. Mas como agir aqui? Como nós devemos nos comportar aqui? E normalmente as pessoas dificultam o entendimento da nossa doutrina, porque é muito segmentado, se fala de forma muito segmentada, e acaba dificultando. E eu tenho uma preocupação, com relação a isso, porque quando fala segmentado, tem muitas coisas que se diz, mas não se explica o início, o porquê ou como aquilo ocorre. Vou dar um exemplo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e nas perguntas seguintes, ele deixa o Espírito dizendo, não adianta, vocês não têm nem conhecimento, não têm alcance, nem vocabulário para entender o que é Deus. E aí depois nós temos a lei, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, como nós podemos amar a Deus se nós nem sabemos como é? Eu sempre tive muita dificuldade, no começo, há muitos anos atrás, falava, como é que eu vou amar? Não conheço, não sei como é que ele funciona. Até que começando a raciocinar, estudar bastante, eu pensei e falei assim, Deus, nós confundimos, trazemos de origem, do catolicismo, de outras religiões, de pensamentos, aquela ideia que Deus é um ser, um homem, um velho, barbudo, sentado num trono, cheio de como é que eu vou dizer, vaidade, cheio de, não me toque, cheio de
atitudes assim, cobrando de nós as atitudes. A gente pensa num Deus dessa forma. Aí Deus, criador do universo. E nós não atentamos para a questão universal, e eu sempre falo isso para o pessoal. Para nós termos uma noção do tamanho, da complexidade, que nós não temos condições de entender o que é Deus, o universo, ele é medido numa questão de espaço-tempo. Espaço-tempo porque se mede as distâncias pelo tempo. É como se fosse o ano-luz. Eu vou explicar o mais rápido possível, porque eu não quero perder muito tempo nesse assunto. Um ano-luz é o tempo que a luz demora para percorrer um ano. Ela percorre 350 mil quilômetros por segundo. Em um ano, ela vai percorrer 9 trilhões e 461 bilhões de quilômetros. Um ano-luz. A estrela mais próxima que nós temos de nós aqui chama Sirius, que é brilhante, a mais próxima, está a 8,3 anos-luz. Se nós multiplicarmos isso, essa estrela mais próxima, ela está da nossa distância de 76 trilhões de quilômetros. Trilhões. A Lua está a 1 segundo-luz, em média, aproximadamente 1 segundo-luz. Então, daí nós começamos a imaginar o tamanho do universo. A Via Láctea, onde tem essa Sirius aqui a 8,3 anos-luz, nós temos o nosso Sol, está aqui a 8 minutos-luz, 8 minutos, vocês multiplicam depois, para saber a distância, mais ou menos 2 bilhões de quilômetros, qualquer coisa assim. E nós temos uma estrela na Via Láctea chamada Cão Maior, ela está a 5 mil anos-luz. Ela é 2.100 vezes maior que o nosso Sol. Ela está a 5 mil anos-luz. O diâmetro dessa estrela é de 2,9 bilhões de quilômetros. O nosso Sol é um cisco perto dessa estrela, que está dentro da Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Eu não estou falando planeta, estrela, vida, que tem luz própria. E nós já tiveram os estudos e tudo, eles calculam que já tem o conhecimento, por todas aquelas projeções que eles fazem, de estudo do cosmos, aproximadamente uns 100 ou de 150 bilhões de galáxias igual a Via Láctea. E agora eu vi esses dias uma notícia que aponta que o universo está se expandindo e o ponto máximo que eles alcançaram estaria a 46, qualquer coisa, de bilhões de anos-luz. Isso é uma parte do universo. Nós somos um planetinha minúsculo, uma poeira na Via Láctea. Então Deus não é aquele velhinho barbudo que fica lá sentado olhando, e como nós temos a mania de buscar um culpado. Então a gente fala, por que Deus fez isso comigo? O cara está desempregado, funde o motor do carro dele, ele se revolta. Por que Deus faz isso comigo? Será que Deus, com todo esse universo aí, ele vai se preocupar com aquele cara que não ajoelhou para rezar para ele, que não bajulou ele? Ele precisa da nossa bajulação? Não, não. Eu vou chegar ao que nós precisamos fazer. O que é Deus? Harmonia, amor. Principalmente isso, amor. Esse universo enorme, ele funciona, está tudo aí rodando em volta, tudo, né? E são leis imutáveis, que são leis que a física explica. Atração, repulsão, gravidade, força centrífuga, força centrípeta, tudo isso aí são leis que o homem ainda não conseguiu dominar todas essas leis. Existem raios de todos os tipos, raio X, raio beta, raio gama, todos esses raios que nós não conhecemos, são formas de energia. A luz que vem do Sol, que é encarrilhado, são fótons, que é uma energia, o homem aprendeu a usar. Parcialmente, ainda não desenvolveu tudo que ele pode fazer, mas ele usa na comunicação, na medicina, no material bélico. Luz, energia. Imagina o que ainda tem para ser descoberto. Nós temos na luz ainda ultravioleta, infravermelho, e vai por aí afora, ultrassom. Usamos o som, as ondas de som, para fazer parte de medicina, e muito mais coisa. Tudo isso aí são leis criadas que mantêm o universo em harmonia. Deus é a harmonia. É amor, é beleza, é paz, é tudo. É o bem-estar. Deus é amor. É a energia que sustenta esse universo. Está em todo o universo, em nós.
Ele mantém essa harmonia. É constante. Ele não se altera. Nós é que não nos harmonizamos com isso. E sofremos as condições disso. Na nossa desarmonia. Quando nós odiamos, nós estamos fora dessa harmonia. Nós não podemos acessar a todo o manancial que tem de bênçãos à nossa disposição, como espíritos que somos, enquanto nós não nos harmonizarmos, enquanto nós não nos libertarmos. Essa harmonia que eu me refiro, então tem ligação com várias partes que se pede no Evangelho. Nós somos espíritos imortais. Daqui alguns trilhões de anos nós estaremos vivos. Nunca vamos acabar. Só de pensar nisso, nós já temos que começar a agradecer a Deus. Aí é que começa a falar do porquê amar a Deus. Nós não sabemos quando nós fomos criados. Recentemente, agora, eu vi na internet que descobriram no Marrocos um fóssil de um Homo sapiens, datado de 350 mil anos, na Terra. 350 mil anos. Na América do Norte, acharam lá ossos de mamute com sinais de ferramenta de pedra lascada, datado de 115 mil anos. Então, nós estamos ou por aqui, ou em outros países, não sabemos, em outros planetas, não sabemos há quanto tempo. Não sabemos. Ninguém sabe quando nós fomos criados. Mas simples e ignorantes. Nosso destino final é atingir a perfeição relativa. Perfeição absoluta só Deus. O nosso destino é conhecer e dominar toda a ciência. Conhecer e dominar a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos. Nós estamos no comecinho da nossa caminhada. Então, Jesus veio e falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já temos aí um motivo para começar a perceber e a amar a Ele. Nós existimos. Só isso. Pensem bem se nós não tivéssemos sido criados. Como fomos, lá na frente, um dia nós vamos descobrir. Mas, por enquanto, nós não precisamos nos preocupar com isso. Só pensar, eu existo. Eu não vou acabar nunca. Deus tem por mim o mesmo amor que Ele tem por Jesus Cristo, por outros espíritos superiores a Jesus Cristo, pelo espírito mais revoltado, mais grosseiro, mais animalesco que pode existir naquelas profundezas lá onde o cara se enterrou. É o mesmo amor. Por que uns conseguem ser felizes e outros não? Aí, vamos começar. Veio Jesus naquela época, o planeta Terra estava naquela situação. Eu não vou entrar na parte de história, não vou falar de politeísmo, não vou falar dos povos bárbaros, dos deuses pagãos, eu não vou falar nada disso. Vamos falar que ele veio e falou sobre o amor. Ele veio e falou sobre um conteúdo para nós. Amar e ser caridoso. Amar a tudo e a todos. Respeitar a nossa casa, o nosso planeta, respeitar as criações de Deus. Foi isso que ele falou. Aí o pessoal, que nós, quando eu falo nós, a humanidade, porque nós também não sabemos se nós fizemos parte disso ou não, nós não nos preocupamos com o que ele falou. Amar ao próximo, ser caridoso. O que é ser caridoso? Perguntaram para ele. Ser benevolente para com todo mundo, fazer o bem. Ser indulgente com o defeito dos outros. Perdoar as ofensas. Ele falou isso. E o que nós fizemos? Deixa isso de lado. Investimos nas religiões deturpadas, no domínio temporal, negociação com o poder político, com roupas, paramentos, rituais, hipocrisia, fizemos mau uso de tudo que ele disse. Guerra, matamos em nome dele, fizemos de tudo. Mas é normal. Nós somos espíritos ainda muito ignorantes. Somos. Ainda não temos conhecimento. Mas, no decorrer de tudo isso aí, com toda essa história da humanidade, que com certeza estava previsto tudo isso, eles sabiam tudo isso que ia acontecer. Antes de eu entrar na questão do espiritismo, que eu queria falar, vou falar mais para simplificar. Amar o próximo como a si mesmo. Para a gente amar o próximo, aí vem aquela história, quem é o próximo? Não interessa, o próximo é todo mundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que alguém pode amar outra pessoa se ele não se ama?
Se não tiver amor por ele, ele não vai conseguir amar ninguém. Aí, em vez dele amar uma pessoa, o que ele vai querer? Ele vai querer que aquela pessoa venha suprir as necessidades dele. Não, ela não me faz feliz, ele não me faz feliz. Gente, ninguém é responsável pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis. Nós temos que buscar a nossa paz de espírito. Eu não posso impor que a minha esposa se modifique, que seja diferente do que a natureza dela é. Todo mundo conhece ela. Eu não posso chegar para ela e falar, não, eu não gosto dessa sua faceta, eu quero que você mude esse jeito. Eu vou trazer um inferno para a vida dela. E para a minha. Então nós temos que começar primeiro a nos amar. Para nós nos amarmos, o conceito, eu sou eterno. Eu sou errado. Eu vou procurar consertar. E reconhecer isso aí e nos perdoarmos. Nós temos um passado de revolta, de crime, de ódio, de dor, de sofrimento. Isso é o nosso passado. Ninguém aqui é santo. Nós somos hoje o produto do nosso passado. Como que nós vamos nos libertar desse passado? Muita gente, eu acho que eu não estou em condições de pagar o que eu já fiz de errado. Eu vou pagar, eu vou quitar. Pagar é um termo errado. Eu vou me libertar disso quando eu estiver em condições de me libertar. Quando eu tiver consciência. Porque Deus, e nem a providência divina, e nem os espíritos superiores vão chegar e vão falar, você matou, você vai morrer agora. Do mesmo jeito, ele vai criar uma revolta naquele espírito. Ele tem que saber o que ele fez, reconhecer o erro, sentir vergonha, sentir arrependimento e procurar consertar. Então, começar por aí. Não, eu vou me perdoar. Pô, eu errei, tá bom, vou errar. O dia que eu puder, eu desfaço o que eu fiz. O dia que eu puder, eu reconquisto aquele coração. Porque o que nós temos que fazer, quando se diz pagar, é reconquistar um coração. Ou conquistar. Se você matou alguém, você tomou a propriedade dele, você tomou a herança, a mulher, os filhos, desgraçou a vida dele, de um parente, de um irmão, de alguém que tinha em você confiança, pronto, você perdeu, tem ódio. Você só vai estar livre quando você conseguir, na sua mudança, conquistar de volta aquele coração para você. Ele voltar a sentir amor por você ou te respeitar. Aí você se libertou. E nós vamos ter que passar por tudo isso. Mas nós temos tanta bênção que cai sobre nós, que não vai ser dolorido. Porque nós vamos estar preparados a cada momento para nos libertarmos de algum fato do nosso passado. Então Jesus veio e falou sobre isso, amar. Então nós já podemos pensar nisso. Me amar, eu tenho outro motivo para me amar. Todos nós temos motivo para nos amarmos. Todos nós. Se hoje, hoje, a pessoa está cheia de problema, cheia de complexo, eu sou feio, eu sou isso, aquilo outro, sou vesgo, narigudo, não interessa. Isso aqui é matéria, corpo. A situação financeira é produto, não às vezes do passado, às vezes da própria imprevidência nessa vida. A própria imprevidência nessa vida. A pessoa que, por exemplo, que poderia estar estudando, prefere ir para o baile funk, lá no pancadão, ou o moleque fica lá, a menina aí, eu vou dançar, e daí? O que vai virar isso aí? Vai virar o quê? Lá na frente, vai trabalhar das piores profissões, não pior que eu digo, no pior pagamento, no maior esforço, maior cansaço. Por quê? Porque na hora que ele tinha saúde, tempo e energia, ele gastou com o que não devia. Então ele vai sofrer as consequências. Isso não quer dizer que ele está pagando do passado. Nós temos os problemas que nós trazemos do passado e temos os problemas dessa vida. Está no Evangelho. Quem quiser estudar, terça-feira aqui à noite, nós vamos dar sequência. As causas das nossas aflições anteriores, de vidas do passado, pelos nossos erros do passado. E as aflições atuais. Então uma pessoa bebe a vida inteira, chega no fim da vida, dá uma cirrose, e aí dá um problema violento. Ai, eu estou sofrendo, vou me libertar. Vai libertar nada. Eu estou pagando a bebedeira, não está pagando nada. Está sofrendo as consequências da imprevidência dele, da falta de responsabilidade ou das atitudes levianas dele. Então é só isso. Nós somos os responsáveis, cada um de nós, pela sua perfeição, pelo seu melhoramento, pelo seu adiantamento. Não adianta você querer melhorar os outros se você não dá exemplo. Não adianta. Aí Jesus veio e falou aquele monte de coisa e nós deturpamos tudo. Aí ele vem e fala também aquela coisa. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todo mundo começa por aí. Aceita Jesus que você está salvo.
né? Você tem que aceitar Jesus. Errado. Ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, através do que Ele está me ensinando. Vai amar a mim, amar o próximo. Não precisa, Ele não precisa da nossa bajulação. Não precisa da nossa, sabe, Jesus, não precisa disso. Sabe como a gente vê tanta gente, Jesus, para quê? Um espírito tão evoluído, tão amoroso, ele não precisa dessa coisa. É a mesma coisa de um aluno chegar na porta de uma sala de aula, falar para a professora assim, mestra, ou mestre amado. Ele não estudou. Fez tudo errado, ficou na rua vagabundando, aí chega lá e fala, mestre amado, por caridade, em nome do teu amor pelos alunos, me dá uma nota nessa prova para que eu possa passar de ano e não apanhar dos meus pais. E aí? É a mesma coisa que o Jesus chegar, Jesus ilumina meu caminho, me protege dos maus espíritos. Para. Não é Ele que vai. Não é Ele que vai iluminar o caminho da gente. Não é Ele que vai proteger a gente do mau espírito. Não do jeito que nós pensamos. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre o reino de Deus, falou sobre os aflitos, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, tudo bem. Tudo isso tem a ver com o que o Espiritismo veio explicar melhor. Deturpamos tudo que ele falou. Aí, século XIX, iluminismo, uma época em que vieram, encarnaram, né? Os espíritos, assim, na época, o que podia ter de mais perfeito, até hoje não veio igual. Filósofos, compositores, os pensadores, veio tudo naquela época. Artistas, escritores. E nessa época, aí os espíritos vieram e deram o sinal de, estamos aqui. Né? Em outros termos é esse. Aí tem toda aquela história, que muitos aqui já ouviram, os que não ouviram podem vir terça-feira, que um dia vão ouvir lá na sala. Os espíritos se manifestaram de uma forma mais assintosa. Sempre teve. Manifestação de espírito sempre teve. Os espíritos sempre existiram. Nós sempre existimos. Não é? Mas ninguém sabia. Tudo era tudo deturpado. Tinha uma religião dominante que exigia tudo. Não podia um camarada lá, o Galileu Galilei, Copérnico, qualquer um que falasse alguma coisa que fosse contra a vontade e a ideia da igreja, e até para queimado em fogueira. E na Idade Média, as mulheres e os homens que viam, que ouviam, ou que incorporavam espíritos e davam aquele troço, tem parte com o demônio, queimavam em fogueira. Mas existia. Aí no século XIX, século XIX, os espíritos pegaram, através de Allan Kardec, nos trouxeram a doutrina dos espíritos. Novidade? É uma novidade. Mas não é complicado. Não tem nada de complicado. Eles trouxeram e explicaram para nós o que era inexplicável antes. Trouxeram ensinamentos que ainda a ciência não tinha descoberto. Nos explicaram como é o mundo espiritual. Vieram aqui e falaram para nós sobre Deus, explicaram sobre Deus, sobre o universo, a criação, o mundo espiritual, sobre a reencarnação, que é o principal ponto que nós precisamos nos fortalecer, intervenção dos espíritos na nossa vida, que se der tempo eu quero falar isso, que é o principal motivo também, às vezes, do nosso sofrimento. Esse livro, aí temos o Evangelho. O Evangelho é o nosso código, é o nosso guia moral e ético, que pode, numa leitura, todos os dias, ele nos trazer uma rota de como nós podemos viver ou procurar viver em paz. Mesmo na dor. Eu falo dor, não sofrimento. Na dor. Mesmo nos momentos mais difíceis. O Evangelho nos oferece isso. O Livro dos Espíritos, ele traz uma série de explicações. Como eu disse aqui agora há pouco, falou sobre Deus, sobre o universo, sobre a criação, e trouxe leis morais. São 12. A lei natural ou divina, a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação,
Lei da destruição da sociedade, da igualdade, da libertação, da justiça, amor e caridade sobre perfeição moral. Essas leis, nós sempre estivemos subordinados a elas. Sempre essas leis foram aplicadas no nosso dia a dia, nas nossas existências sequenciais. Nós sempre estivemos com essas leis, já sempre funcionaram. São leis universais. Daqui 1 bilhão de anos, lá não sei aonde que cada um de nós vai estar, essas leis vão ter ainda a sua atuação. Lógico que elas estão aqui de uma forma que nós podemos compreender. Mas nós nunca vamos parar de ter um Deus, tá? Para nós termos que adorar a Deus. Adorar não é fazer, Deus, como o Senhor é bonito, como o Senhor está bem vestido hoje, não é isso. Adorar a Deus é retribuir o que Ele faz por nós. É retribuir o amor que Ele tem por nós. Esse amor que Ele tem por nós, Ele tem por mim, tem pelo seu Ricardo, pela dona Jaci, pelo Mateus, por todo mundo é igual, igual. É o mesmo amor. Como que eu posso chegar perante Deus, como esses jogadores de futebol fazem uma oração lá, e aí ganham um jogo, falam, não, Deus ajudou, peraí, né? Deus me ajudou, o cara vai para a guerra, vai o exército lá, vai o capelão rezar para o exército tal ganhar a batalha. Pedir para Deus ajudar eles a ganhar a batalha. Numa guerra dos homens. Então, não é assim que nós adoramos. Como que nós podemos nos posicionar? Começa aqui um motivo para nós reformarmos o nosso pensamento. Olhar e encarar a cada um como objeto do amor de Deus. Se eu faço uma maldade, uma cachorrada com o seu Ricardo, eu estou me desarmonizando. E como que eu vou rezar, pedir a Deus que me abençoe, que me dê o pão de cada dia, se eu tiro o pão do outro, se eu roubo o que o outro tem? Como que eu vou pedir para Ele me proteger dos males e das tentações, se eu vou seduzir a filha do outro, ou vou acabar com um casamento? As nossas atitudes, é isso que nos traz sofrimento. Quando nós agimos de forma irresponsável, como somos especiais. Nós não nos amamos, mas nos achamos no direito de fazer o sofrimento dos outros, de enganar, de mentir, iludir. É isso. E aí nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós não estamos retribuindo o que Deus oferece para nós. Como espíritos, nós somos herdeiros do universo. Jesus falou, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. A fé, falou para a gente da fé. Nós somos espíritos e um dia, nós vamos ter tanto poder, mas é um poder trazido pela paz, pelo amor, pela perfeição moral, pelo conhecimento científico. E não o poder que nós queremos para dominar os outros, que é o que normalmente a gente procura. Então, para nós termos paz, nós não podemos tirar a paz de ninguém. Quando a gente reza, pedindo a Deus que proteja o meu filho, pedindo proteção para o meu filho, como que eu vou pedir, com que cara de pau que eu vou pedir para ele proteger meu filho, se eu vou perturbar um filho dele ou uma filha? Como que eu vou ter moral para chegar, protege meu filho, e vou lá e faço uma maldade para outro? Aí está a origem, tá? E aí veio o Espiritismo. Reencarnação. Olha aí o principal motivo para nós termos humildade. No mínimo humildade. Nós somos espíritos, a grande maioria aqui, eu acho que quase todos, se tiver um ou outro aí que ainda tem dúvida, mas nós somos reencarnacionistas. É a grande demonstração da justiça de Deus. Esquecermos o nosso passado numa nova oportunidade, para reconquistarmos alguns corações e acertarmos as nossas dificuldades que nós criamos para nós mesmos e para os outros. Reencarnação. Começa aí o pensamento do mais um motivo para nós sermos indulgentes, benevolentes, perdoar as ofensas e procurar ajudar as pessoas. Porque nós não sabemos o que nós fizemos.
Nós não podemos exigir que Deus nos dê nada, ou falar que Deus nos prejudicou, Deus não gosta de mim, como a gente ouve, às vezes dos espíritos no trabalho mediúnico, Deus não existe, Ele não gosta de mim, não sei o que e tal. Como que nós podemos falar isso aí? Como que nós podemos nos revoltar com uma situação que nós estamos enfrentando? Se nós somos reencarnacionistas, vamos ficar aqui 70 anos, 60, 90, alguns vão passar de 100, graças a Deus. E aí? Esse período que nós estamos aqui, nós vivemos como se fosse aqui só. Nós esquecemos que nós somos espíritos. Espíritos. Nós estamos vivendo uma experiência material, mas nós somos espíritos. O que o corpo representa é o nosso instrumento para que nós possamos, como espíritos, desempenhar com toda a plenitude possível que esteja ao nosso alcance, as nossas atribuições. O corpo é isso. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da saúde, ter força física, tá? Tudo bem, isso nós temos que cuidar, tudo isso. Mas a beleza, ó, vai embora. E quem se apega só na beleza fica aí, parecendo uns bichos feios, que vai fazer plástica aí, fica parecendo umas lagartixas esticadas, boca grande, e aí a gente fala, gente, o que é isso, meu Deus do céu? A pessoa que só pensou naquilo, só tem aquilo, o que ela tem para oferecer? O que ela oferece para a sociedade? Eu ofereci que eu era uma mulher linda. Hoje ela tem 70 anos, está parecendo aqueles peixes de garopa, assim, do mar, aquela boca assim. E aí, vai desencarnar e vai fazer o quê com uma pessoa dessa desencarnada? Tudo bem, não são espíritas, não sabem, vão saber, tudo bem. Então, é a etapa, é a oportunidade que eles tiveram, estão tendo. Nós até somos muito privilegiados por estarmos vivendo num país, tirando os políticos, nós não temos terrorismo, não temos terremoto, não temos um monte de coisa aqui. Vulcão, nós não temos isso. E somos espíritas e nós temos toda a ferramenta, o conhecimento, tá? A oportunidade de mudar a nossa vida. Mudar. Começar agora, tem que mudar, não adianta, chega, já acabou o tempo, nosso tempo já foi. Nós não podemos esperar ficar velho para começar a frequentar a igreja e se confessar com o padre, ou vir no centro, ouvir palestra e tomar passe. Isso não muda nada. Não muda. Nós temos que mudar agora, não temos mais tempo. Para que esperar mais? É como o fumante, né? Sabe que tem que parar, para. Para esperar o quê? Não é? É a mesma coisa. Então, a minha preocupação, como eu disse, com relação ao espiritismo, é que se algum dia, graças a Deus ainda tem muita gente boa, muita gente séria que a gente vê por aí, que nós não vamos tentar de todas as formas impedir que se deturpe, buscando a forma e não o conteúdo. Não é fazendo trocentas preces por dia que nós estamos nos harmonizando. Como o pessoal costuma dizer, vamos nos harmonizar, rezemos, oremos. Aí vai tomar um café, o café fraterno. Vamos um abraço fraterno. Não é isso, gente. Nós podemos amar uma pessoa e não precisamos ficar, sabe, lambendo, não precisamos disso. Nem ela quer, ninguém gosta disso. Quando ele falou amar o próximo como a si mesmo, ele não está falando para a gente pegar e levar rosa vermelha para o mecânico, fazer cafuné no taxista, beijar o motorista do ônibus, não é isso. Amar é respeitar a pessoa, é tratar ele como filho de Deus, dono de sentimentos, que tem uma família que tem amor por ele. Se eu fizer um mal para seu Ricardo, por exemplo, a filha dele vai sofrer com a minha atitude. Olha, eu estou ultrapassando os limites. Eu não estou causando só para ele, estou causando para outro. Decepções. É isso. Amar o próximo. Nós não precisamos ficar mandando flor para mecânico. Nada disso, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fazer isso. Amar o próximo é respeitar ele como nosso irmão de verdade. Aí tem lá, amar o inimigo. Amar os inimigos. Ninguém vai ter amor pelo inimigo. Eu não posso nem ver na minha frente. Eu não gosto. Né? Ninguém gosta de encontrar um inimigo. Nós não gostamos de conversar com um inimigo, uma pessoa que declaradamente não gosta de você e que, se puder, ele vai te fazer o mal. Mas daí, você desejar o mal para ele,
Você dá risada quando ele acontece alguma desgraça com ele, aí você não está amando. Quando Jesus falou amar o inimigo, ele falou isso, não deseja o mal para ele. Procura ver, se ele precisar de ajuda, ajuda. Né? É isso. Agora vamos falar rapidinho, que eu queria preocupação. Pensamento. O mundo espiritual é o mundo do pensamento e da vontade. É isso. Nós, como seres encarnados, quando nós pensamos, nós atraímos. Como espíritos, manipulamos fluidos. Os espíritos manipulam fluidos. Interferem na nossa vida material. Eu não vou contar aqui, que muita gente já sabe da história. Eu fiquei 5 dias em Campo Grande, num problema que eu tive com a minha esposa. O telefone da minha casa mudou. Sem explicação. No 5º dia, quando a minha mãe terminou o trabalho mediúnico, o espírito virou para mim e falou, na frente de testemunhas da minha casa, nós emudecemos o aparelho para podermos trabalhar em paz. Foi numa Semana Santa. Ele falou aquilo lá, eu fiquei bobeando, né? Fiquei boiando. Acabou, ele se despediu, fizemos uma prece de encerramento, tocou o telefone. Eu atendi, uma moça falou assim para mim, aí é o 386-3417, nunca vou esquecer o número. Eu falei, é. Ela falou, muito obrigado, e desligou na minha cara. Aí eu olhei e falei, voltou a funcionar. Ele falou, lógico, você não viu o que o Espírito falou, que desligar? Eles emudeceram o telefone. E ainda tocou e uma moça falou comigo e desligou para mostrar para mim que o telefone estava... Quer dizer, olha bem aonde vai. Um presidente de um centro nosso lá em Campo Grande, ele tinha o trabalho de desobsessão, não conseguia abrir o portão de elevação, fez prece abriu, chegou no centro, o primeiro espírito se manifestou. Nós estávamos amarrando e atrapalhando aquele motor lá para você não sair de casa. Então eles interferem. E interferem nos nossos pensamentos, interferem nos nossos sentimentos. Quando nós sofremos as consequências do nosso passado, das nossas atitudes no presente, são motivos de sofrimento. Mas tem também um motivo maior, um outro motivo de sofrimento. É a atuação espiritual para nós que somos invigilantes. Quando Jesus disse orai e vigilai, não era para ficar vigiai, não era para ficar rezando o dia inteiro. Vou rezar e rezar porque vai comer a galinha, rezar porque vai sair de casa. Não é isso. Viver em oração, viver em sintonia com Deus, viver em harmonia. Nós nos harmonizamos, nos sintonizando. Quando nós nos sintonizamos no nosso pensamento, pensando coisa boa, procurando ajudar o próximo, procurando levar uma vida em paz, nós vamos ter problema. Mas nós estamos harmonizados, nós estamos sintonizados. Quando nós fazemos uma prece de coração, com um pedido, vocês podem ter certeza que nós somos atendidos. Porque se qualquer pessoa aqui dentro, alguém chegar para a pessoa e falar, eu estou com um problema, você pode me ajudar. Você tem como me ajudar, você me ajuda. Você vai falar, não, vai virar as costas? Não, nós vamos ajudar. Imagine então um espírito que está precisando trabalhar para fortalecer a atuação dele, espiritual. Eles precisam trabalhar. Aí nós precisamos nos sintonizarmos, tá? Sintonizarmos. Não fazer o mal, pedir proteção para os outros, ajudar as pessoas. Que também não adianta você não ser bom. Eu sou bom. Mas você vai, tá, o cara tem dinheiro, tranquilo, não fez mal para ninguém, cuidou bem dos filhos, então morreu, chegou da de lá. E aí? Que bem que você fez? Você tinha condição financeira, você tinha parente desempregado, você tinha vizinho seu passando necessidade, precisando de remédio, você não ajudou ninguém? Mas eu não fiz o mal, mas você não ajudou. Mesma coisa. Omisso. Tá? E ninguém vai ficar cobrando. Nenhum espírito vai ficar no teu ouvido lá, vai lá ajudar o vizinho. Nós temos que ter também consciência que nós precisamos agir. É ação, sempre. Não é só sentar e falar, Deus, me ajuda a passar num concurso, e não estuda. Não, nós é que vamos agir. A ajuda que nós podemos receber é ter tranquilidade e tranquilidade para raciocinar. Se você estudou e estiver tranquilo, você vai lembrar. Tá? Ou essa pessoa que eu falei, esse grande espírita, ele contava, o pessoal confunde muito a questão espiritual, ele contava que um preto velho foi procurado, ele viu isso, o rapaz pediu para o preto velho, vou fazer um concurso, o senhor me ajuda, preto velho, a passar no concurso? Ele tá bom, ajudo.
Aí foi, fez a prova, saiu o resultado, não chegou nem perto, lá passou longe. Aí ele foi lá no Preto Velho, mas e aí? Você não ficou de me ajudar? Ele falou, que provinha difícil, né, filho? Pronto, aí. O outro pediu para ajudar no sorteio lá do consórcio do carro. Aí ele pediu para o Preto Velho, vai lá, o meu número é tal, você ajuda lá, tal. Não, pode deixar que eu vou. Aí foi, teve o sorteio aqui, passei, era 23, caiu 99, aí ele foi lá, mas o senhor nem me ajudar. Ele falou, não consegui chegar perto, pastinho de Preto Velho lá querendo mexer. Então os espíritos não vão fazer essas coisas. Não vai, não vai. É nós é que temos que ter essa atitude. Tá? Parasitismo. Nossa, aqui está falando para eu falar 45 minutos, mas ainda tem um pouco ainda, eu vou passar. Tá? Se não der, quem sabe eles deixam eu falar de novo. Conforme nós pensamos, nós nos sintonizamos. Você pensou, o nosso pensamento é energia. Ele se move e ele não tem obstáculos. Se você pensar num espírito que hoje se encontra lá nessa estrela de cão maior aí, que nem uma pulga lá, e nós endereçarmos, vai chegar lá. É isso, o pensamento não tem obstáculo. E é instantâneo. Pensou besteira, pensou qualquer coisa de errado, você vai ter a sua sintonia. Compatível com você. Então nós vamos ter vários tipos de sintonia. Aí vem aquele pessoal que vem aqui e fala, obsessão simples, possessão, tá, tudo bem. Quando qualquer um de nós começarmos a ter uma ideia fixa, que se repete, que normalmente é uma ideia que nós não temos coragem de manifestar, é o início de uma obsessão. Essa ideia não é nossa, porque aquilo que você pensa, você nem teria coragem de fazer. É um começo de uma obsessão, qualquer ideia fixa. Se você começar, de repente, do nada, a sentir ódio de uma pessoa, pode ser, com certeza, alguém buzinando na tua orelha. Todas as vezes que nós começamos do nada a pensar alguma coisa, se nós analisarmos e falar, isso é meu, é a atuação de espíritos, que se aproximaram de acordo com a nossa sintonia. Se você começar, um exemplo, direcionar para alguém o ódio, vontade de prejudicar uma pessoa, você está se sintonizando com os inimigos daquela pessoa, inimigos espirituais, que podem se aproximar e te usar como um instrumento contra aquela pessoa. Nós temos espíritos que foram ligados a nós em vidas passadas, foram nossos cúmplices ou subordinados. Eles não querem que as pessoas se libertem daquilo. E eles vão ficar em volta. Eles não vão querer, eles não vão deixar você. Mesmo que você tenha reencarnado com uma programação mais esclarecida e evoluída possível. Se ele foi seu cúmplice e ele está mal, ele não vai querer, ele vai querer que você continue junto com ele. Certo? E o nosso pensamento, a maior parte do que nós pensamos é lixo. Nós temos todo tipo de pensamento. Todo tipo de pensamento. Toda hora, se nós analisarmos, é lixo. É pensamento que a gente teria de chegar para uma pessoa, estou pensando tal coisa, estou pensando aquilo outro, estou lembrando tal coisa. Você não vai falar. É lixo. E isso só vai trazer para nós perturbação, preocupação. E vai nos impedir da vigilância. O nosso passado já foi. Ontem nós falamos sobre isso. Se você lembrar alguma coisa do seu passado, que nós estamos sempre presos ao passado, por algum motivo, todas as vezes que nós lembramos, nós trazemos o passado para o presente. E com isso volta para nós as sensações, as emoções que nós tivemos naquele fato que nós recordamos. Se foi ódio, se foi raiva, decepção, vergonha, humilhação, volta, nós vamos sentir de novo. Nós não estamos livres daquela situação do passado. Isso agora, na encarnação. E aí nós ficamos pensando no passado, as coisas ruins fazem a gente continuar pensando coisa ruim. As coisas boas nos prendem numa coisa que não existe mais. Aqueles momentos felizes foram felizes. Hoje eles não voltam.
E nós ficamos amarrados ali, remoendo e relembrando aquilo. E não vigiamos o dia a dia. Então nós precisamos viver o aqui e o agora, usar o passado como lição, como libertação. Nós precisamos disso. A questão do parasitismo e o vampirismo, que tem a ver com essa atuação e essa interferência dos espíritos, antes de eu falar disso, que ainda dá tempo, é quando nós abaixamos a guarda, paramos de vigiar, estamos entregues à própria sorte. É como um barco numa correnteza com o motor desligado e você sem remo ou sentado lendo uma revista. A vida vai te levar e os espíritos vão fazer o que quiser, porque você não está vigiando. As coisas vão acontecer. Então, o nosso pensamento é o início de tudo. Todos os nossos atos, antes deles, têm um pensamento. Todas as nossas empreitadas, tudo aquilo que nós fazemos, antes nós pensamos. Se você age sem pensar, é caos. Agora, o que você pensa é o que você vai realizar. Nós cuidamos da nossa casa. O corpo. Você não quer ficar doente. Nós fazemos a barba, as mulheres se depilam, penteiam o cabelo. Nós queremos ter uma apresentação agradável. O mais agradável possível. Não é? Nós não queremos ficar com espinha, sujo. Não queremos isso. Unha grande, descabelado. Porque isso vai nos fazer, vai fechar portas para nós. Uma certa rejeição. A nossa casa, nós limpamos ela. Procuramos manter a casa limpa. Nossos cachorros, nós procuramos manter eles sem pulgas. Nós procuramos manter a nossa janela consertada para não entrar ladrão nem testemunha de Jeová. Nós mantemos a nossa casa consertada, com os canos de esgoto, não pode transbordar, porque ninguém vai aguentar o mau cheiro. Então nós procuramos ter o que dentro da nossa casa? Limpeza, segurança, conforto, tudo em paz. Em paz. Nós não permitimos que entre um bebum, um bêbado, um andarilho, não vai entrar. Um ladrão não vai entrar dentro da tua casa, sentar lá no sofá e ficar ali de bobeira. Você não vai deixar. Nós não vamos permitir. Quem que vai fazer isso? Você não vai passar num bar e pegar um sujeito lá, todo sujo, fedido, de pinga, descalço, levar para tua casa, botar no sofá para assistir televisão, mandar tua mulher fazer uma janta para ele. Ninguém vai fazer isso. Mas nós fazemos. Os espíritos. É isso. A nossa casa, ela reflete o nosso pensamento. Quando nós permitimos, tá, que os nossos pensamentos fiquem descabelados, sujos, fedidos, tá? Pensamentos desencontrados, ou sem nada, bobagem. É uma casa suja, é uma porta aberta, é uma janela arrombada, aí lá vai estar cheio de barata, escorpião, é tudo isso. A nossa cabeça vai estar desse jeito, nosso pensamento vai estar assim. E a porta vai estar aberta para entrar aqueles que nós, em hipótese alguma, permitiríamos que entrassem se fossem encarnados. Eu tenho aqui uma história bem rapidinha. Minha mãe era vidente, tinha todas as mediunidades. Ela morava num apartamento aqui, um dia ela estava deitada, de onde ela deitada, ela via um sofá, à noite, ela abriu os olhos e viu um casal de espíritos mendigos entrando, com sacola, cobertor, um monte de porcariada, entrando e se ajeitando no sofá. Ela olhou, ela não tinha medo, levantou, foi lá e falou: vocês não podem ficar aqui. Vai lá para fora que eu vou pedir para alguém ir lá ajudar vocês. Aí os espíritos pegaram as coisas e saíram. Ela viu. Ela contou isso para nós. Ela viu. E se ela não tivesse visto? E se fosse uma casa de um de nós aqui, invigilante? Eles iam ficar ali morando. Por que eles iam sair? Vão ficar ali, interferindo na vida das pessoas, provocando briga, causando sofrimento, afastando o seu filho do estudo, levando a filha para dançar o pancadão do funk lá, para parecer grávida. Eles querem isso. Nós temos uma infinidade de espírito irresponsável encarnados. Eles querem ver a fusarca, eles não querem ver ninguém feliz. Eles não estudaram, não trabalharam, nasceram não sei aonde, por culpa deles, do plantio do passado, seja lá o que for, ou por uma experiência. Eles vão roubar as coisas da molecada, falando: aí, perdeu o Playboy. Passa os tênis aí, passa o celular.
E desencarnado eles continuam iguais. Essa turma que anda por aí solto, aí sem beira nem beira, uma família que não tem amor, desencontrada, o filho que não gosta da mãe, a mãe que não respeita o filho, aquele rolo danado. Quando desencarna, ou por droga, ou por violência, ou seja lá por quê, eles vão continuar da mesma forma. Eles vão continuar igualzinho, eles vão aonde? Aonde eles encontrarem ambiente propício, onde eles vão poder fazer e acontecer. É assim que funciona. Espero que eu não esteja falando besteira. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu não estou falando isso para amedrontar, é despertar. Despertar. Cuidar do pensamento, vigiar e orar. O centro espírita não vai mudar a vida. A vida material não é essa a função. Uma pessoa que chega aqui, precisando de socorro e consolo, numa atuação espiritual, com certeza ele vai receber ajuda. Às vezes ele nem sabe que ele vai receber. Mas a vida dele, ele vai encontrar um pouco mais de paz. Ele vai entender que ele é responsável e que ele precisa agir. Como eu falei, nós precisamos agir. Não podemos terceirizar nosso tratamento. Vai receber ajuda como médico. O médico te dá o tratamento. Mas se você não fizer a inalação, não tomar o remédio, não fizer o de repouso, é a mesma coisa. Então o tratamento vem, as pessoas vão receber ajuda. E muito mais do que a gente pensa. A todo momento nós estamos recebendo ajuda. Nem percebemos. Tem muita gente que gosta de nós no mundo espiritual. Muita gente. Não é de graça, gosta. Agora, se você trabalhar, se você se modificar, se você se preparar e reconhecer que você não é mais um moleque espiritual, que você está na hora de virar um homem, uma mulher espiritual, com responsabilidade e respeito a todos, muito mais gente vai gostar. É mais gente para trabalhar. Tinha uma outra coisa que eu ia falar antes de encerrar, não estou lembrando. Bom, a humanidade está aí, né? Essa bagunça que nós estamos vendo. Todo lugar. Ódio, matança, terrorismo. Como dizem os espíritas, não existe vítima inocente. Nós não vamos consertar o mundo. Não vamos mesmo. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Qual é o papel nosso na sociedade? Aqueles que realmente entenderam o que é a doutrina. Entenderam o que é aprender a fazer o bem. A entender o próximo. Não exigir dos outros aquilo que os outros ainda não estão preparados para oferecer por causa do seu estágio evolutivo. Cada um tem um estágio. Alguns estão bem avançados, outros não. E nós não podemos exigir que uma pessoa que se satisfaz com uma cerveja na geladeira, uma mulher para aquecer a cama, uma vara para pescar no sábado e domingo, você não pode exigir dele nada mais do que disso. É isso que ele quer. Não é? Mas nós podemos dar para ele um bom exemplo. Um exemplo de respeitar os vizinhos, de respeitar as pessoas, tudo isso aí. Nosso papel de espíritas, praticantes, frequentadores, é dar exemplo. Tudo bem? Faltou um monte de coisa, eu falei tanta coisa que eu nem tinha pensado. Deu 9 horas, vamos fazer a prece, se apaga a luz?